Vamos à palavra do Senhor? Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Isaías 9:6. É o texto que temos trabalhado durante esses domingos. É o texto que temos refletido, pensado. E eu quero dar continuidade a essa mensagem junto com os irmãos. Isaías 9:6. Quero falar com os irmãos sobre uma outra palavra, sobre um outro nome de Jesus. Um outro título de nome que o profeta deu a Jesus. É um substantivo também composto. É um nome duplo, pelo qual Jesus recebe esse nome. Mas eu quero ler todo o versículo. Já hoje é a minha quinta mensagem. Eu venho falando sobre essa porção de Isaías 9:6. Diz assim a palavra de Deus. Todos acharam? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Hoje eu quero falar que o seu nome é Pai da Eternidade. Quando você diz Jesus, você poderia chamá-lo também de Pai Eterno, ou Eterno Pai, ou aquele pelo qual a eternidade lhe pertence. Meu professor no seminário, José Carlos, disse assim: sabe por que eu sei que eu entrarei nos céus? O ser humano e nós entraremos nos céus, porque quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, um homem entra nos céus e ele inaugura os céus para toda a humanidade. Ao mesmo tempo que Jesus é 100% Deus, ele é 100% homem. E ele, tendo virado homem, morre, ressuscita, cumpre toda a obra de Deus, mas ao mesmo tempo ele entra nos céus, ou seja, ele retorna aos céus como Deus Todo-Poderoso, sim, mas também como homem num corpo glorificado. E se ele entrou, é como que se estivesse nos dizendo: vocês entrarão também. Vamos orar? Querido Deus, nós entramos diante da Tua presença e pedimos a Tua bênção, pedimos a Tua graça, pedimos a Tua misericórdia. Fala aos nossos corações nessa noite. Ministra Tua palavra à nossa vida nessa noite. Cuida de cada filho e filha nessa noite. E que essa verdade Tua, que foi revelada pelo Teu servo, profeta Isaías, e tantos outros textos que falam sobre a eternidade, sobre a obra de redenção, sobre a vida eterna, sobre os céus, ó Deus, que o Senhor nessa noite possa realmente vivificar o nosso coração, vivificar o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente, para que possamos nos apropriar dessa promessa. Eu sei, Senhor, que esse discurso, ou um sermão como esse hoje, tem sido tão desprezado em tantos lugares, porque para muitos o céu não tem tido mais aquele valor, porque o que tem tido valor são coisas terrenas, coisas passageiras, conquistas dessa vida. Ó Deus, tenha misericórdia dos que têm deturpado a Tua palavra, têm aniquilado a Tua palavra, têm adulterado a Tua palavra. E eu te peço,
Restaura essa verdade no nosso meio. Restaura, assim como todas as demais verdades tuas, em nome de Jesus, em nome do Pai eterno. É assim que eu oro. Amém. Havia um casal que tinham 2 criados. O marido tinha um criado ateu, porque ele era ateu. Um escravo que era ateu. E a esposa era uma cristã, uma pessoa temente a Deus. E ela tinha um criado também cristão. Então o marido, como o criado ateu, viveram durante anos zombando da esposa e do criado cristão. Mas um dia, esse homem ficou muito enfermo. E por ele ter ficado muito enfermo, ele chegou para a esposa ali no leito de enfermidade e disse assim: bem, chama o criado. De repente bateu na porta o criado dele e entrou. E aí ele disse assim: não você. Aí o criado estranhou. O criado disse: mas eu sou o teu criado. Ele disse: você foi muito bom para mim, me alegrou muito, mas durante a minha vida, mas agora que eu estou a um passo da minha morte, você já não me serve mais. Eu quero o outro criado, porque ele tem palavras da parte de Deus para mim, assim como a minha esposa. Essa história nos ensina que talvez eu e você possamos estar sendo como esse criado cristão ou essa patroa cristã que tem sido desprezado durante anos por muitos. Mas não se preocupe. Vai chegar a hora certa, em que algumas pessoas, nas horas mais decisivas dela, lembrem de mim e de você, das minhas palavras e das suas palavras. Quem sabe durante toda a vida houve desprezo, mas naquela hora que a pessoa se sente a um passo da morte, ela vai dizer: as suas palavras agora são importantes para mim. E eu tenho certeza que toda obra que nós fizemos, faremos, realizaremos, não será em vão. O nome de Jesus aqui, citado pelo profeta Isaías, o seu nome será Pai Eterno, ou Pai da Eternidade. Ora, por que Pai da Eternidade? Por que Pai Eterno? Por quê? Porque tem muito a nos ensinar essa profecia. Em outras palavras, o que na realidade a gente pode estar aprendendo aqui é o seguinte, que Jesus, ele não veio nos dar uma vida maravilhosa só aqui. Ele veio nos dar uma vida maravilhosa aqui, porque a vida maravilhosa que nos aguarda, ela é eterna, ela é magnífica, ela é uma vida extraordinária. E o nome dele é Pai Eterno, porque a obra dele não é uma obra temporal, mas é eterna. Semana passada eu falei sobre esse Deus menino que na profecia aqui de Isaías, ele vem sendo coroado, ele vem sendo entronizado, ele foi nomeado como rei, ele recebe a posse, a entronização, ou seja, ele não é um ser qualquer, mas ele nasceu para reinar e para que por meio desse reino os valores dele se perpetuem por toda a eternidade. E hoje eu quero te trazer essa memória de que você segue a Jesus Cristo, eu sigo a Jesus Cristo, e o nome dele é Pai Eterno. Mais do que um nome, mais do que um título, um sujeito,
composto. Mais do que isso, tem uma lição para nos dar. Como que tem sido a sua perspectiva de vida cristã? Será que você tem olhado para a eternidade? Ou será que você olha para o cristianismo apenas como faziam os cristãos na época das cruzadas? Porque hoje vivemos uma cruzada também. Hoje o povo evangélico vive uma cruzada. Uma cruzada, eu diria, tão agressiva quanto foram aquelas cruzadas conquistadas por cristãos na Idade Média. Ali se colocava a cruz nas bandeiras e o exército cristão marchava para conquistar terras. E quando alguém não confessava ser um cristão, ou não admitia o cristianismo à força, eles eram mortos. Mataram-se milhares de judeus, milhares de muçulmanos e de pagãos. Tudo em nome do Deus cristão. Uma cruzada. Hoje nós vivemos uma cruzada também cristã evangélica. Pastor, eu não estou vendo nenhuma cavalaria, nenhum exército. Não, já vou te mostrar. Essa cruzada tem sido estabelecida porque hoje ser cristão é ser alguém que conquista uma terra em nome de Jesus. Como se o céu fosse aqui. Como se todo o propósito de Jesus fosse aqui. E praticam atrocidades em nome de Jesus. Porque o que importa é conquistar um espaço, é pisar sobre alguém, é atropelar sobre outro, em nome de Jesus. Eu te digo, a história está sendo contada mais uma vez de forma trágica por aqueles que muitas vezes confessam Cristo. Queridos irmãos, o verdadeiro cristianismo não é esse. Não é dessa cruzada de uma conquista temporal, mas é de uma conquista eterna. É óbvio, presta bastante atenção. Jesus nos disse: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos seriam acrescentadas. Fique tranquilo, filho, Deus vai cuidar da tua vida em nome de Jesus. Deus vai cuidar do teu emprego em nome de Jesus. Deus vai cuidar da tua prole em nome de Jesus. Fique tranquilo, faça o seu melhor, faça. Deus vai abrir portas, Deus vai prosperar. Por quê? Porque Ele cuida de nós. Mas Ele não cuida de nós apenas para a gente conquistar o aqui e agora. É porque nós estamos com os olhos no futuro e estamos realmente focados nessa vida eterna, que aí Ele reabre portas, realiza coisas. Mas muitas vezes a grande jogada do diabo é nos tirar do foco eterno e nos colocar nesse foco terreno. E é nisso que eu disse há pouco sobre essas cruzadas em nome de Cristo. Essas cruzadas, eu diria, aonde as pessoas passam por cima das outras por ser cristão. Pisoteiam as demais por ser cristão. Querido irmão, um verdadeiro cristão, ele tem padrões éticos, morais, de decência, de comportamento e principalmente de humanidade que sobressai sobre todos. Lembre-se disso. Eu te pergunto, você tem olhado para a eternidade? Você tem visto a eternidade? Ou a eternidade já é um assunto pela qual você já não tem mais tido esse tato dessa grandeza? Se você não tem olhado para a eternidade da forma pela qual deve ser, então eu gostaria de nessa noite resgatar isso no seu coração, na sua mente. Jesus te salvou para que você possa entrar na vida eterna. Jesus não te salvou para que você saia
de uma vidinha e entre numa vidona aqui. Não, isso é muito pouco. Ele te tirou de uma vidinha daqui para te dar numa vidona eterna, para sempre. Por isso que na minha oração eu disse que hoje, muitas igrejas que vivem a síndrome da cruzada evangélica não falam da eternidade. Porque na hora que a eternidade voltar a ser um assunto em pauta, os olhos dessas pessoas esperarão as riquezas do porvir. E essas riquezas aqui, pela qual a traça corrói e o ferrugem destrói, perdem os sentidos. E a Bíblia começa a ser restaurada. E é isso que o diabo não quer. Ainda nessa introdução eu gostaria de lembrar e indicar um livro para vocês. Um livro de C.S. Lewis, chamado A Carta do Diabo ao Seu Aprendiz. Jovens, leiam esses livros. Adolescentes, leiam esses livros. Adultos, todos precisamos ler esse livro. Nesse livro, C.S. Lewis faz uma ficção. Só quero dar aqui o conteúdo do livro para você se sentir desafiado. Ele faz uma ficção de um demônio experiente, de um demônio sagaz, vivo, muito inteligente, doutrinando o seu sobrinho, um demoninho novo, iniciante no ministério da demonologia, como atrapalhar as vidas para não se encontrarem com Deus. E aí, esse demônio tio fala assim: sobrinho, como nós estaremos atrapalhando o cristão ou o ser humano de se encontrar com o inimigo? Porque para o diabo, Deus é o inimigo. E é muito interessante, ele cria uma ficção. E nessa ficção, qual é o sentido? Em primeiro lugar, é fazer com que o cristão ou o não cristão nunca pare para pensar sobre o porvir ou sobre a eternidade. Não. Então, uma das primeiras coisas que o demônio tio falará para o demônio sobrinho: olha, quando você vir aquela pessoa se perguntando para onde eu vou, da onde eu vim, o que será da pós-morte, e aí o demônio tio fala para o demônio sobrinho: breque isso, faça com que isso acabe na cabeça dessa pessoa, porque são perguntas como essas que levam eles a conhecer aquele livro horroroso que é a Bíblia. E ali então, o sobrinho, ele tem ali o seu alvo, que é um rapaz, que ele tenta então impedir, mas ele não foi bem sucedido. Aí ele volta lá no tio e fala: tio, agora não teve jeito. Ele foi, está participando das reuniões e está dando ouvido para aquele livro do inimigo, que é a Bíblia. E ali, de repente, ele chega então e começa a falar: e agora, tio, e agora? Não, agora é o seguinte, você faz com que ele se esqueça da Bíblia, dos assuntos da Bíblia. Então, quando ele participar de uma reunião, arranca tudo aquilo da cabeça dele. Ou seja, quando ele sair da reunião, estiver andando na rua, faça com que uma mulher, faça com que um letreiro, faça com que qualquer coisa apague aquela mensagem pelo qual ele aprendeu. E assim, todo o processo do livro é essa experiência do quê? De tirar a pessoa da vida eterna e do livro que nos conduz à vida eterna. Querido irmão, toda vez que a gente começa a pensar sobre a eternidade, a gente vai se aproximando cada dia, cada momento, cada instante, mais de Deus e da forma pela qual Deus quer que nós possamos estar até Ele. Eu queria dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, a vida eterna ou a eternidade, ela não é para a morte apenas, e sim para essa vida. A eternidade, quando trazemos ela para o nosso estilo de vida, demonstramos que o céu é real
que Deus é real, que a palavra de Deus é real e que nós amamos a Deus, amamos a Bíblia e estamos dando passos firmes rumo a essa eternidade. A gente costuma ouvir que a vida eterna é, o rapaz está quase morrendo lá, chama o pastor, chama o padre para dar a extrema unção. É só para essas horas. Não, irmão. A eternidade, ela é para nós hoje. Ela é tão real que Deus, Jesus, os apóstolos, sempre quando falaram para que nós possamos expandir o reino de Deus, ou seja, o governo de Deus aqui nessa terra. E o verdadeiro cristianismo nos tira dessa vida temporal, passageira, e nos faz olhar corretamente essa vida, mas ter uma perspectiva muito pujante da vida vindoura. E o nosso desejo é implementar o governo de Deus na terra, mas sabendo que o nosso alvo não é terreno, mas ele é divino, ele é celestial. E essa terra, e todo projeto e propósito que temos aqui, ela é apenas um estágio da eternidade que começa agora, mas que vai até a vida eterna do lado de Deus para sempre. Você e eu, a Bíblia vai falar que somos peregrinos. Peregrinos por quê? Porque o que nos importa é aquilo que a Bíblia chama de Canaã celestial, ou seja, desejar a eternidade e saber lidar com a eternidade, sem perder a humanidade. Isso é tremendo, porque alguns irmãos em busca da eternidade quase que transcendem e não mais vivem essa vida. Também é um desequilíbrio. Transcender para uma vida divina como se você já não fosse mais humano. Não, irmão. O verdadeiro cristão vai seguir o exemplo de Jesus. Vai ser um ser humano tão digno, sabendo que está numa fase de transição tão linda, mas ele não vai se desprender dessa terra. Antes, ele vai implementar o governo de Deus aqui, vai deixar sinais da eternidade aqui, para transformar aqueles que estão aqui, porque o coração dele, a alma dele pertence à eternidade acolá. Ou seja, não vai ter essa situação complexa, que ao mesmo tempo é complexa, mas não vai ser esse ser transcendente sem ser aqui imanente. Em outras palavras, o meu coração está na eternidade. Eu posso ser um cristão regado de espiritualidade, mas eu posso estar atuando poderosamente aqui, com o meu próximo, com aqueles que precisam. E é isso sim o que Deus deseja para nós. Não sermos essas pessoas espirituosas que chegamos ao ponto de dizer, não, eu não sou dessa terra. Eu não pertenço a essa terra. Não. O cristão verdadeiro, ele tem a cabeça nos céus, mas os seus pés estão nessa terra. E assim ele consegue trazer dos céus lições para essa terra e expandir o governo de Deus nessa terra por meio da sua vida, por meio das suas crenças. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre esse nome de Jesus. Ele é Pai da eternidade. Ora, se Ele é Pai da eternidade, Ele tem propósitos, Ele tem alvos para nós. Ele espera algo de nós. A sua fé não é uma fé apenas que você crê, mas é uma fé pela qual você crê e que você frutifica. Uma fé verdadeira é essa, é aquela pela qual eu creio e por isso eu me posiciono. E é por isso que o pastor Tiago dizia que a fé sem obras, ela é morta. A fé sem obras, ela é morta. Dando esse sentido, eu preciso mostrar que o assunto pelo qual eu creio, eu também vivo. E eu acredito que o nome de Jesus é Pai da eternidade porque Ele quer nos dar alguns alvos na nossa vida. O primeiro alvo que eu quero trabalhar aqui com os irmãos é de fazer-nos compreender que os céus, que a nova Canaã celestial, ela é real e nós precisamos almejar e desejar esse lar.
Quantas vezes você já ouviu num programa de TV alguém dizendo um testemunho como esse, por exemplo? Queridos irmãos, eu estava vivendo uma vida tão materialista, tão consumista, tão gananciosa, mas de repente eu encontrei Jesus e nasceu dentro de mim um desprendimento de tudo isso. E agora eu estou desejando tanto o céu, morar com Jesus, viver com Jesus. Quantas vezes? Quantas vezes? Por quê? Porque essas pessoas não sabem que o nome de Jesus é Pai da eternidade. A eternidade para eles é só um momento de ruptura, pela qual, quando tudo der errado, a morte vai chegar e então acabou. Então aí Jesus serve para me pôr na eternidade, já que Ele não me acrescentou mais anos de conquista nessa terra. Querido irmão, querida irmã, o alvo de Jesus ao ser chamado de Pai da eternidade, o nome dele é Pai da eternidade, é porque Ele quer nos levar à vida eterna do lado do Pai, do lado dele, do Espírito Santo para sempre. Nos fazer desejar a eternidade. O apóstolo Paulo, escrevendo uma das suas cartas, dizia assim: olha, o meu desejo é estar com Jesus, porque não há lugar ou pessoa ou situação mais linda do que essa. Mas diante da grandeza, da necessidade do Evangelho, eu também desejo estar com vocês. E aí, então, o apóstolo Paulo vem com toda a sabedoria e diz assim: eu já não sei o que escolher. Se é escolher estar com Jesus, porque é maravilhoso, ou se é escolher fazer a obra de Deus, porque muitas almas precisam de Jesus. Mas notem, o apóstolo Paulo não estava falando ali que a alegria dele era conquistar coisas materiais. Ele falou duas coisas lindas. A primeira era a expansão do reino na vida das pessoas. E a segunda é: o meu maior desejo é estar com Jesus, porque nada se compara a estar com Jesus, ou a viver para sempre ao lado de Jesus. Notem a doçura. Um coração de um verdadeiro cristão almeja a eternidade simplesmente pela grandeza da vida eterna que Deus nos preparou. Você já parou para pensar que muitas vezes nós desejamos a eternidade porque estamos passando por tribulação, não é isso? Estamos aflitos, estamos endividados, estamos angustiados, aí a gente tem aquele desespero de dizer: Deus, me arranca daqui. Mas aí a gente deseja o eterno não por causa do eterno, mas por causa da tribulação que nos acomete naquele instante. Mas se acabar a tribulação, se acabar as contas, a provação, a dor, aí essa vida já é mais desejada do que a eternidade. Lá no Pregão tinha um rapaz que ele fazia parte dos Abutres, aquele motoclube, e ele dizia assim para os crentes, quando via os crentes reunidos: falei, vocês são crentes, querem o céu, mas ninguém aqui quer morrer, né? Em outras palavras, o que ele estava dizendo é: vocês querem, mas não querem, porque vocês estão felizes com essa vida aqui. Mas lá no fundo, o que ele estava querendo ver em nós ali, será que realmente vocês querem o céu, pelo qual vocês tanto pregam? Eu queria te dizer, nessa noite, repense sobre isso em nome de Jesus. O nome dele é Pai Eterno. Não tenha medo da eternidade, irmão. A eternidade é o lugar que Ele preparou para você viver para sempre. Um lugar magnífico. E quando vier a morte bater na sua porta ou na minha, não foi a tragédia, é porque cumprimos a nossa missão, e diante dessa missão, estaremos agora para sempre ao lado dele, o adorando eternamente. Então o primeiro alvo que eu entendo pelo qual Deus quer nos ensinar hoje é desejarmos voltar ao lar pelo qual Ele sempre quis nos dar. Jesus mesmo disse quando os apóstolos estavam aflitos: olha, eu vou preparar lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Em outras palavras, olha, não temam,
Não fiquem aterrorizados. Não fiquem. Acreditem nessa minha promessa. Descansem nessa minha promessa. O lugar que eu preparei para todos os meus filhos e filhas é muito melhor do que a melhor vida dessa vida, porque é uma vida inigualável e especial. Ó Igreja de Jesus, deseje a eternidade. Anseie pela eternidade, não pela fuga simplesmente da dor que nos atinge. Sim, irmãos, isso vai acontecer conosco, aconteceu com Moisés. Moisés desejou a morte, Elias desejou a morte, outros profetas desejaram a morte, Jó desejou a morte, porque quando a dor vem sobre nós, a morte acaba sendo mais consoladora do que a vida. E é natural na nossa limitação humana de desejarmos a morte. Mas agora eu queria te dizer, não deseje a morte pela morte, mas deseje a eternidade. Deseje sim, sonhe com ela, porque isso não é um livro de carochinha. Se alguém tem soprado isso no seu ouvido, guarde, é o diabo, dizendo que a vida eterna não existe. Segundo alvo que eu entendo é que o nome dele é Pai Eterno porque o Senhor tem o desejo de nos ensinar que essa terra aqui não é digna para nós. Lá em Hebreus capítulo de número 11, versículo 38, diz assim, que o mundo não é digno para aqueles homens que tiveram tamanha fé. O mundo pelo qual eles habitaram, homens que passaram pelo fio da espada, foram jogados na cova dos leões, foram humilhados, foram exaltados, coroados, todos aqueles homens desde o início de todas as coisas, com Noé, com Abraão, com Davi, com Moisés, com o povo de Deus. Homens que pela fé fizeram tantas coisas e pela fé morreram, a terra não era digna deles. Ó querido irmão, quero te dizer em nome de Jesus, essa terra não é digna para você. Não é digna. Olha, pare e pense, um homem e uma mulher de Deus, quando caminha aqui, por maior que sejam as conquistas dessa terra, que devem ser prestigiadas sim, porque são muitas vezes conquistas pelo mérito, tanto conquistas da vida quanto conquistas em Deus, mesmo assim, esse mundo não é digno para nós. Por quê? Porque o Pai Eterno, Jesus, preparou um lugar melhor para mim e para você. Ora, se esse mundo não é digno, por que o colocamos muitas vezes com mais dignidade do que os céus? Colocamos as conquistas dessa vida como conquistas mais nobres do que o céu. Nessa noite, deixa o Senhor ajustar o teu coração. Não estou dizendo aqui para você não dar valor para as coisas que Deus te deu. Guarde bem o que eu disse há pouco. Guarde bem. Um verdadeiro filho de Deus tem a alma, o espírito, a mente nos céus, mas o pé está na terra, e ele sabe essa relação entre a vida eterna, mas a construção dessa vida eterna aqui, nessa vida. Ou seja, irmãos, o verdadeiro cristão vive a eternidade hoje. Desfruta dos milagres do amanhã hoje, quer construir um mundo melhor hoje. Em outras palavras, ele não pratica a fuga dessa vida. Eu estou dizendo aqui o seguinte, que esse mundo não é digno, porque por mais que você esteja sendo colocado, exaltado, dignificado, por mais que você realize, mesmo assim é muito pouco para aquilo que Deus tem para você, para aquilo que Deus tem para mim, lá na eternidade no porvir. E por essa razão, eu quero te lembrar do que Paulo disse aos Tessalonicenses, porque na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, Paulo escreve dizendo que Jesus voltaria. E de repente, alguns daquela carta começam então a falar, já que Jesus vai voltar, eu não preciso mais trabalhar. Aí vem Paulo e diz, não, aquele que não trabalhar não coma, não é isso que eu quis dizer. Notem, irmãos, muitas vezes eu estou falando da eternidade, o irmão vai chegar em casa e falar, bem, é o seguinte, então eu não preciso mais trabalhar, vamos ficar assim só de joelho. Não.
Tudo que Deus te deu nessa vida é sagrado. Seu lar é sagrado, seu trabalho é sagrado, mas é temporal, é só por um estágio. Cuide dele dando o seu melhor. A sua casa é temporal, a tua saúde, ela é por um tempo, até que venha a morte e te leve. Notem como o povo de Deus muitas vezes é um povo esquizofrênico, luta com a morte. Sai daqui, morte! Espírito de morte, vai embora. É claro que a gente repreende obras malignas, porque a Bíblia vai dizer que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas a gente não precisa personificar a morte. A morte, irmãos, a morte só vai nos atingir pelo consentimento de Deus. Porque até da morte e da vida, o meu Jesus e o seu Jesus manda. E nada vai acontecer que ele não tenha dado o aval. Amém? Quando Jesus cita ali que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, é porque essa é uma atuação do mal. O mal vem para nos matar, roubar e destruir, não simplesmente fisicamente, mas matar a nossa espiritualidade, matar os nossos projetos, e também matar alguns que começam a trilhar em caminhos de morte. Mas a gente não precisa ficar agora exorcizando a morte como se ela fosse um ser, porque até a morte está nas mãos do autor da vida. Amém, queridos? Ele é aquele que faz descer a sepultura, diz o livro de Samuel, e levantar dela. É por isso que nós não precisamos temer a segunda morte, já que nascemos 2 vezes, reinaremos para sempre com Ele. Então Deus tem o alvo de mostrar: esse mundo não é digno para você, filha. Se estiver tudo bem, aleluia, Ele não é digno de você. E se está tudo mal, Ele não é digno de você. Em terceiro lugar, Deus também quer te ensinar que nós, como diz em 2 Coríntios 5:20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Ó querido, o alvo dele ser o Pai eterno é para te mostrar que eu e você estamos aqui na figura de um embaixador de Jesus. O que é o embaixador? É o representante de um governo em outro país. O embaixador do Brasil, existe em cada país no mundo, existe um embaixador ou alguns embaixadores espalhados no mundo, que representam o nosso país naquele país. No nosso país, no Brasil, as embaixadas americanas, a embaixada canadense, a embaixada mexicana, e aí vai. São embaixadas que representam aquele país no nosso país. Em outras palavras, nós brasileiros damos o direito de outras nações entrarem aqui, e naquele território nós delegamos a eles, dizendo: não, aqui nós te damos o aval de vocês habitarem. Esse território nós damos a vocês assim como vocês dão a nós. E isso é a embaixada. Por isso que quando tem um refugiado, ele entra na embaixada, aquele país já não pode mais entrar ali e pegar, porque ali é território daquele outro país. Nota, Paulo, quando ele falava e ele ensinava, como lá em Efésios 6:20 diz: pelo qual sou embaixador em cadeias. Paulo estava dizendo: olha, eu sou um peregrino, sim, mas por quê? Porque eu não sou daqui. Mas eu não só sou um peregrino solto como um andarilho. Eu sou alguém tão especial que representa um reino. Qual é esse reino? O reino do Pai eterno. Ó, querido irmão, você é embaixador, embaixadora do Pai eterno nessa terra. Aonde você está? Aonde você pisa, na sua casa, você é a autoridade da embaixada dos céus, aonde você está. Sabe o que é isso? Você traz a eternidade para a terra. E aqui, irmãos, aqui é uma embaixada de quem?
do Senhor eterno, de Jesus Cristo, que é o Pai eterno. É por isso que tem hora que a gente está cantando, ou está sendo ministrado, a gente tem uma confusão. Parece que a gente não sabe se a igreja subiu para o céu, ou se o céu desceu. É isso mesmo, por quê? Porque aqui é a embaixada de Cristo, é do reino dos céus. E é por isso que as portas do inferno não podem contra a nossa vida. Porque aqui é uma embaixada e você é um embaixador. Você tem o selo do divino, aleluia. Por quê? Porque o nome do nosso Jesus que nos salvou é Pai Eterno. E o que você tem feito, querido? O que você tem feito? O que você tem feito com relação a esse título que Deus tem te dado? Você tem jogado na sarjeta? Jogado no lixo? Ou você tem dito para você mesmo, não, eu sou embaixador, eu represento um país. Eu represento um país divino, do Pai da eternidade. E é assim que eu vou viver. É assim que eu vou me esforçar. Em quarto lugar, o alvo do Pai da eternidade é nos revelar que só podemos construir esse governo dele, o governo de Deus nessa terra, o reino de Deus nessa terra, se começarmos a usarmos a matéria-prima dele. Ora, temos que construir esse governo. E como construímos? Com a matéria-prima dele. Como que você constrói uma embaixada? Você precisa de matéria-prima, você precisa de alvenaria, você precisa de coisas. Você precisa de detalhes que remetam à ideia daquele país. A embaixada da Índia não tem coisas da América. A embaixada da Índia tem coisas da Índia. A embaixada da China não tem coisas do Japão. A embaixada da China tem coisas típicas da China. Para começar, que o embaixador é um chinês. Na embaixada dos céus, precisamos de matéria-prima dele. E qual é a matéria-prima principal do Deus que é Pai Eterno? É a matéria-prima chamada amor. O sinal, o maior sinal da eternidade, em que nós estamos construindo o governo dele aqui, estamos expandindo essa matéria-prima chamada amor. Amor é o átomo eterno pela qual nós construímos passo a passo o governo dele aqui na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Lá em 1 Coríntios 13:13 diz: permanecem a fé, a esperança ou o amor. A esses três, porém, maior desses é o amor. Por quê? Porque Deus é amor, o amor é eterno, e se queremos sermos peregrinos, que invoquemos a eternidade nos nossos atos, que façamos com que a nossa embaixada seja significativa, precisamos construir, somente com amor. E é por isso que o apóstolo João diz assim, olha, quando você amar e amar o seu irmão verdadeiramente, todos conhecerão que vocês serão filhos de Deus. Mas agora eu quero mostrar um outro lado. Assim como Deus cria todas as coisas, o diabo copia. E uma das características muito sutis do diabo é tirar-nos do caminho do Pai Eterno. Em outras palavras, quando eu tenho uma vida nessa terra onde a prosperidade e a riqueza seja o grande alvo da nossa vida, onde os prazeres sejam o grande alvo da nossa vida, onde o humanismo, ou seja, o homem, na sua essência, seja o grande alvo da nossa vida, nós estamos já sendo induzidos a desconsiderar o eterno. E o inimigo, ele também tem alguns alvos. Qual é o primeiro alvo do inimigo? Desconfigurar esses grandes alvos da eternidade. O inimigo, ele tem essa característica de dizer, não existe eternidade. A eternidade não é real. O que importa é o que você pensa, o que você acredita, na lembrança do que eu citei na minha introdução sobre C.S. Lewis e a carta do demônio tio experiente ao seu aprendiz. Desfoque da eternidade. Mas já que ele não consegue, então, muitas vezes o diabo
desfigurar essa ideia da eternidade, vem a segunda ideia do inimigo, o segundo alvo dele, que é, muitas vezes, colocar sobre a nossa cabeça religiões e enganos religiosos, onde toda a construção religiosa está deturpando a Bíblia, está deturpando os valores de Deus. Por essa razão que existem tantas religiões, queridos. O diabo ele é sujo. E não digam simplesmente que as religiões que aí existem são maldosas. Não, elas não são maldosas. A grande maioria são religiões bondosas. Elas deturpam a Bíblia, deturpam o caminho de Deus, mas a gente não pode ser insano também de dizer que não existem pessoas boas nas demais variadas religiões. Não, isso é uma mentira. Mas que está sendo deturpado sutilmente está. Por quê? Porque essa é a maneira do inimigo desfocar a vida eterna. E ali colocar reencarnações, muitas vezes karmas e tantas coisas. Um outro alvo do inimigo muitas vezes é também colocar sobre nós uma deusificação do homem. Não, tudo que importa é a nossa vida, enquanto a gente vive, e o que passou disso não me interessa, não é da minha vontade. Então, querido irmão, eu gostaria de te dizer, fique bem alerta a isso. Não deixe o inimigo, muitas vezes, arrancar isso de você. Quando nós dignificamos o ser humano, nós estamos fazendo do ser humano deuses. E foi isso que o humanismo fez. O homem basta. A Revolução Francesa, por exemplo, qual era o grande lema dela? Não existe Senhor. Logo, quando não existe um Senhor supremo, como Deus, e não existe um Senhor supremo como religião, logo nós nos tornamos senhores de nós mesmos. E esse é um engodo bem sutil. Porque quando eu coloco o homem no grande centro de tudo, eu já desfiguro mais uma vez o quê? A eternidade. Que a vida é só isso daqui que acontece entre nós. Por essa razão que o socialismo ganhou tanta força durante tantos séculos. O homem se basta, o homem se preenche, o homem responde a si mesmo. E a gente viu que com a ruptura do socialismo, mais uma vez, milhares e milhares de almas foram ceifadas para uma eterna vida sem o eterno. Por quê? Porque desprezaram o Pai eterno. Uma outra coisa que o diabo faz é desfocar-nos da vida eterna, dando-nos presentinhos para essa vida. E aqui entra, irmãos, e se estremeçam e se arrepiem diante de Deus o materialismo. O consumismo, a ganância pela matéria. Porque quanto mais a nossa cabeça ficar cheia de coisinhas e de conquistinhas e de coisas materiais, menos a gente vai desejar o céu. E aqui eu quero te dizer uma coisa, irmão, deseje o céu e deixe Deus conduzir a sua vida. E se Deus te abençoar muito financeiramente, continue desejando o céu, porque tudo que você tem pertence ao Senhor, porque Ele tem um propósito de te fazer ser uma bênção com as coisas que Ele te deu. Lembre-se que você e eu somos mordomos. Quantas são as milhares de vidas que têm sido ceifadas pelo diabo dentro da igreja com o coração nas coisas materiais? Por quê? Porque quanto mais eu conquisto nessa vida, menos eu desejo a eterna. E aí, de repente, alguma coisa acontece na minha vida financeira, eu já vou brigar com Deus. Porque como pode, Deus, o Senhor permitir com que o meu castelinho desmoronasse? Se fosse ler Bíblia, saberia que esses castelos humanos são construídos sobre areia. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha tem o coração no Pai Eterno, porque o nome dele é Pai Eterno. E a gente vai para lá. E o que acontecer aqui é lucro, para a glória dele. Irmãos, somos mordomos dele. Tudo que temos é dele. A tua família é dele. A tua herança é dele. Glorifica a Deus com o que você tem. O seu nome é Pai Eterno. Para eu concluir meu terceiro ponto dizendo que o nome dele, o nome de Jesus é Pai Eterno, porque
quando perdemos esse modelo de vida da eternidade como era o nosso mestre, todas as demais coisas dessa vida perdemos também. Mas quando temos o mesmo sentimento que Jesus tinha, Jesus amava cada um profundamente, mas ele desejava voltar para a casa que ele vivia. E quanto mais eu olhar para Jesus como o Pai eterno, aquele que veio dar a eternidade para cada um, a minha alma e a sua alma estarão seguras nos céus, vivendo nessa terra. Lá em Hebreus 6,19 fala que nós temos uma âncora da alma. O que é isso? Estamos nessa terra, mas estamos ligados no céu. Quanto mais eu desejo, quanto mais eu anseio viver uma vida como Jesus vivia, eu vou abençoar as pessoas, eu vou viver em paz, vou proclamar o reino, mas eu vou desejar a eterna. Por quê? Porque eu entenderei que eu sou um peregrino, que eu sou um embaixador, que eu estou aqui por um propósito, para uma missão, mas pela qual a vida que Ele tem para mim prometida não é aqui. Aqui é só uma passagem para deixar o quê? Uma marca poderosa e real, dizendo que a vida eterna não é para a morte, e sim para essa vida. Quando vivemos assim, estamos deixando um sinal para todos que estão ao nosso redor. O céu é real, Deus é real, a palavra de Deus é real, e aquele homem, aquela mulher que assim vivem, não vive uma vida digna desse mundo, porque ele é um cidadão, uma cidadã de um mundo extraordinário, que é a vida eterna. Em nome de Jesus, eu gostaria que você agora pensasse e lembrasse que lá nos cemitérios não só tem velhos, lá tem jovens, crianças, bebês, adolescentes, pessoas de meia idade, tem tudo. Por quê? Porque ali fica uma mensagem estampada dizendo: se prepare para a eternidade. Eu sei que você veio aqui hoje, ouviu essa palavra, está sendo impactado. Eu não sei quantos anos nos restam, não vejam a morte como um fim em si mesmo. Vejam a morte como uma grande oportunidade e uma grande promoção. Não desejem a morte por causa de doenças psicossomáticas ou por causa de fugas. Aí não, você está errado. Aí você precisa de orientação pastoral, você precisa de ajuda pastoral, de aconselhamento, porque você está desejando a morte por causa de uma crise. Eu sei que isso faz parte da vida, mas não é isso. Deseje a vida eterna na doçura pela qual ela é, porque a morte pode chegar para qualquer um de nós, e a sua maior herança não está aqui, está em Jesus e nele, que é o Pai eterno. A eternidade é real, não é um mito. Não despreze isso e agradeça a Jesus, dizendo: obrigado, Jesus, porque o teu nome é Pai eterno, e eu quero desejar a eternidade como o Senhor desejava, como Paulo desejava, como todo cristão desejava, porque eu sei que um dia eu vou viver para sempre do teu lado. E o que eu conquistar aqui, eu quero conquistar na lembrança de que eu sou um peregrino, embaixador, e eu quero glorificar o teu nome. Se for para fazer obras sociais, vou fazer. Se for para construir empresas, vou construir. Se for para ser um administrador público, eu vou fazer o melhor, como todos os teus filhos fizeram. Por quê? Porque eu sei que eu não sou daqui, e eu vou deixar uma mensagem poderosa de que o céu é real, porque o Senhor reina na minha vida. Eu sigo a ti, que tem por nome de Pai eterno.